Vocês vieram. É sempre assim. Está rodando o anúncio aí desde terça-feira, mas acho que até se confunde, né, com tantos outros que estão rodando por aí, né? Mas não importa. A gente está aqui para fazer a nossa parte, né? Que bom que os que vieram. Sejam bem-vindos. Então, a gente está aqui mais uma vez para cumprir, né, cumprir a lei, né? Que exige que a gente faça a nossa audiência pública, que a gente faça a nossa prestação de conta a cada 6 meses. E hoje a gente vai apresentar a audiência pública da Prefeitura, do município no todo, e do Fundo Municipal de Saúde também, que a cada trimestre nós temos que apresentar. Então, como a audiência semestral coincide, né, então nós vamos apresentar a da saúde também. Então, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. E a gente gostaria de convidar aqui o prefeito para fazer a abertura. Que bom, chegou mais um vereador. Eu não sei se eu convido o Genê, o Maicon, o gestor do Fundo Municipal, para sentar aqui, porque ele não vai ter público. Tá, mas se vocês quiserem sentar aqui, tá à vontade. Prefeito, por favor, dê uma palavra, seu bom dia, para a importância da audiência. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a Ruth, contadora, a doutora Sara, Varinha, planejamento, Pé de Saúde Maicon, vereador Genê, secretário João Caetano, né, seu Franco, Bassoli, Leozinho, e a toda a comunidade, Zezito, presente, aonde foi anunciada mais de semana, divulgado, mandando convite por escrito, nas carretinhas, e divulgado. É a nossa obrigação divulgar. O povo também não tem obrigação de assistir. Cada um tem sua necessidade, mas nós temos que fazer nosso papel. Uma pessoa, com 2 mil pessoas, nós temos que fazer essa parte. E quero parabenizar a equipe, está de parabéns, prestando as contas direitinho, igual todo ano faz. A gente, graças a Deus, nós nunca deixamos para trás de cumprir nosso papel, e onde a comunidade tem que saber o que acontece, a gente faz com transparência, com seriedade, e é a oportunidade da comunidade ficar mais por dentro do que está acontecendo no dia a dia. Então, nosso papel que vai fazer, que está fazendo, e graças a Deus, tudo que tiver de questionamentos, se surgir alguém, está aqui para procurar explicar e resolver o que está acontecendo. Obrigado. Então passaremos a palavra agora para a Ruth, contadora da Prefeitura. Também agradecer ao Aguirre, dar uma força também ali enorme. Que bom que ele veio para somar com a gente. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigada pela força. Bom dia a todos. Quero também agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Audiência pública. Né? Nós temos a obrigação de apresentar 2 audiências públicas durante o exercício. Apresentação. Estarão apresentando a Sara, contadora do Fundo Municipal e do Instituto, e eu, Ruth, contadora da Prefeitura. A nossa equipe técnica, ela conta com o secretário de Planejamento, Vaguinho, com eu, com a controladora Sônia e com o Romil, secretário de Coordenação Geral. Por que nós apresentamos a audiência pública? Porque existe uma lei que determina assim, e no artigo 9º do inciso 4º, do parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Porém, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso, optar em divulgar semestralmente. Por isso que nós realizamos 2 durante o ano. O que nós vamos apresentar hoje aqui?
nós vamos apresentar as metas fiscais. E o que são metas fiscais? São valores que a administração fixa de modo antecipado que devem ser objeto de permanente atenção durante a execução do orçamento, ao longo do ano. Esses valores, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, referem-se ao exercício financeiro e compreende a meta de receita, a meta de despesa, as metas de resultado primário e resultado nominal, a meta para o montante da dívida pública. Essas metas, elas visam, acima de tudo, a obtenção de um equilíbrio fiscal, que nada é mais do que gastar apenas aquilo que é arrecadado. O nosso orçamento, ele foi aprovado pela Lei 525, e houve alguma alteração através da Lei 527. Ela foi aprovada com uma previsão inicial de R$ 15.767,16. Tivemos créditos adicionais durante o ano, nesse primeiro semestre. Por superávit financeiro, R$ 150 mil. Por crédito especial, R$ 13.413.660,56. Hoje, a nossa previsão atualizada de receita é R$ 28.712.427,81 para o exercício. Dentro desses créditos especiais estão os convênios. Vocês podem notar que a diferença é muito grande, dá quase 100%. Mas de fato dos convênios que estão dentro desses créditos especiais. Convênios que os novos vereadores aprovaram aqui na Câmara. Então, pessoal, a gente olha os impostos, o orçamento foi aprovado, inicialmente 15 milhões. E hoje está já em 28.712.000. Então, isso é devido aos convênios. Deixa eu só citar aqui, Ruth, alguns. Dentro desses convênios estão o sistema de esgotamento sanitário, foi 10.281.000, que desse valor aqui 3 milhões já está na conta. O outro convênio foi a aquisição da pá carregadeira, o da construção da praça, 420.000, aquisição de veículos tipo micro-ônibus, 150.000, aquisição de caminhão caça, 250.000, são dois, um de 250.000 e outro de 200.000, e também o da pavimentação asfáltica, 300.000. Então, somando tudo isso, foi através dos créditos especiais, aumentou o nosso orçamento. As nossas receitas correntes, elas totalizaram um valor de R$ 7.737.699,41, enquanto que as nossas despesas correntes, R$ 5.858.404,18. Nós temos aí um superávit corrente de R$ 1.879.295,23. Quanto ao resultado corrente, o município encerrou o primeiro semestre de 2012 com superávit corrente de R$ 1.879.295,23, fruto de uma receita corrente de R$ 7.737.699,41 para uma despesa corrente de R$ 5.858.408,18. Ao se considerar todas as categorias econômicas, ou seja, as receitas correntes de capital e as intas orçamentárias, nós podemos verificar que o nosso resultado orçamentário ele foi de R$ 5.482.913,79. Resultado primário. O que é o resultado primário?
O resultado primário ele tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de sua dívida. Através dela, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, e das despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receita de operação de crédito, de alienação de bens e as despesas com pagamentos de juros, encargo e amortização da dívida. Está aí nosso resultado primário. O resultado primário, no primeiro semestre de 2012, ele foi de R$ 4.772.104,92, para uma receita primária de R$ 11.473.053,42. E a nossa, em contrapartida, despesa primária líquida, ela foi de R$ 6.900.948,50. Nós tínhamos uma meta de R$ 260.793,91 negativo, ou seja, nós pagaríamos todas as nossas contas, todas as nossas despesas, ainda teríamos em caixa R$ 260.793,91. Porém, hoje, pagando tudo que devemos, nós ainda temos R$ 4.572.104,95 com as despesas e receitas primárias. Nosso balanço orçamentário da receita. Nós tínhamos uma previsão de receita corrente de R$ 13.559.330,21. E nós arrecadamos, até o momento, com a nossa receita corrente, R$ 7.337.691,41. 54,11% da nossa previsão. As receitas correntes são decorrentes de recursos arrecadados pelo município, através de impostos, não são combustível enredo. As receitas arrecadadas até julho de 2012, nessas compreendidas receitas correntes e as de capital, totalizaram um montante de R$ 12.166.804,91. Com esse montante, o município encerrou o referido período de uma realização de 42,66% da previsão atualizada. Ou seja, a receita corrente, nós realizamos 54,41%. Quando nós pegamos no geral tanto a receita corrente e a de capital, nós realizamos 42,66%. Só que a de capital são os convênios que ainda vão ser realizados, que estão sendo realizados no decorrer do ano. Então, na realidade, nós realizamos, tivemos um percentual bom, né, se considerarmos dessa forma, porque as de convênio vão ser realizadas no decorrer do ano. A nossa receita tributária, a nossa receita própria do município, que o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI, o ISS e as taxas. Elas são... aqui tem um gráfico onde demonstra que nós arrecadamos 359.530,45 com essas receitas, né? O ISS, 35% delas, o ITBI 20%, o Imposto de Renda 23% e o IPTU 8%, isso mesmo. Ruth? Sim. Volta, por gentileza, no gráfico anterior. Essa coluna da parte direita, ele é em percentual, né? Sim. O imposto de renda retido na fonte, no primeiro semestre, ele atingiu a cifra de 101, sim, percentuais. A quem se atribui esse valor? Porque a previsão ela é em cima do que
que nós tínhamos em exercícios anteriores, ou seja, ela foi superior à nossa previsão, né? Tinha uma previsão de... Não, aqui eu não tenho o valor da previsão. Mas também houve alteração na alíquota, né? Sim. No ano anterior também. Todo ano tem essa mudança. E a nossa previsão era de R$ 80.500, nós tivemos uma arrecadação de R$ 81.844,25. Vereador, e o imposto de renda, esse valor todo arrecadado aí, ele é proveniente de prestação de serviço de pessoa física e também da folha, né, da folha de pagamento, né, os médicos recebem um pouquinho mais, né, os secretários. Como nós já comentamos, mas com o imposto de renda nós tivemos uma arrecadação de 101,67 em relação à receita prevista. Também as taxas, nós tivemos também uma arrecadação considerável de 71,17, está superando as nossas expectativas, porque de 410 mil seria para o ano todo, e até o primeiro semestre nós já arrecadamos 50.826,17. Transferências correntes. Nossas transferências correntes são as transferências que nós recebemos do governo federal, do Estado. E elas estão compreendidas o RPM, TR, as transferências para o SUS, para o Fundo Nacional de Assistência Social, para a Educação, para o Fundeb, né, e outras. Dentro dessas receitas correntes, nós recebemos essas transferências correntes, que não estão as transferências de capital, só as correntes. R$ 6.995.022,30. O percentual dela foi de 52,33%. Com o capital, nós tivemos uma previsão de a nossa previsão atualizada hoje é de 14.236.987,37, no que eu falei a respeito da realização, né, da receita. Então, de capital, nós temos ainda muito para realizar durante esse ano, que são os convênios que estão em execução. E também vendemos bens, né, temos alienação de bens, que totalizou 74.520, foi através daquele leilão público. A nossa receita corrente, nos últimos 12 meses, ela é que serve de base para o nosso cálculo do pessoal, né? E ela foi de R$ 13.261.693,53. O nosso gasto com pessoal. Como executivo, nós gastamos, nesses últimos 12 meses, ou seja, de julho a julho, de julho de 2011 a julho de 2011 a julho de 2012. Nós gastamos com executivo R$ 6.935.180,36, equivalente a 52,29% da receita corrente líquida. Deveríamos ter gastado apenas R$ 6.803.248,78. Porém, ainda estamos dentro do limite, porque o limite é R$ 7.114.314,51. Esses 6.803.000 representa que percentual? 51,30, que é o limite do desgaste. O legislativo, ele gastou, nesses 12 meses com o pessoal, R$ 374.796,02, um percentual de 2,83%. Ele poderia, né, no limite dele, ele poderia gastar R$ 755.973,53, que seria 5,70, se eu não me engano.
E o limite máximo seria 6.795.766. No total, nós, com a Câmara e a Prefeitura, nós podemos gastar até, no máximo 60%, né? Nós estamos gastando 55,12% com folha de pagamento. Então, aqui, só demonstrando a receita corrente líquida do Executivo, 52,29%, a do Legislativo, 2,83%. Nossas despesas correntes, a nossa previsão atualizada para o ano de 2012 é de 12.550.780,24. Nós realizamos até hoje 5.858.404,18, ou seja, 46,68. Nós realizamos a nossa previsão atualizada da despesa. E a nossa despesa de capital, a previsão de R$ 14.483.017,90, nós já realizamos 922.251,66, ou seja, só apenas 6,37% da nossa despesa. E aí eu volto a frisar que é os convênios que estão em execução. No geral, as nossas despesas, nós totalizamos, o que foi aplicado até hoje, 7.009.371,13, 24,41% da nossa previsão atualizada, de 28.712.427,72 centavos. As nossas receitas resultantes de impostos, que são as próprias e as transferências, elas totalizaram 5.228.658,17 centavos. E a receita do Fundeb, ela foi R$1.090.120,99 centavos, para uma despesa de R$1.021.844,33. Nós aplicamos no ensino R$1.593.602,83. Aplicamos 5,25% a mais do que a lei nos obriga, que é de 25%. Com o Fundeb, nós aplicamos 62,42% com o magistério, pagamento dos professores. Com o pessoal de apoio e outras despesas, nós aplicamos 30,25%. E hoje nós temos um saldo financeiro na conta do Fundeb, que é tanto da sobra desse recurso aplicado, também a aplicação financeira, os rendimentos dos juros, que é de R$ 46.893,13. Com a saúde, nós aplicamos R$1.026.730,14. Deveríamos aplicar, a lei nos obriga a aplicar 15%, e nós aplicamos 19,66%, 4,66% a mais. A nossa dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada, apurada até o primeiro semestre de 2012, atingiu um montante de R$ 61.408,44 centavos. Esse valor, reduzido aos restos a pagar processado de R$ 410.612,60 centavos, e reduzindo a disponibilidade de caixa bruta de R$ 12.515.711,64,
nós resultamos numa dívida consolidada líquida de menos 12.043.690,60. Lembrando que essa disponibilidade de caixa bruto estão os recursos do Instituto de Previdência e do Fundo de Saúde também. Então, ele é um consolidado de todos os órgãos. A audiência da Prefeitura está encerrada e eu gostaria de saber se alguém quer questionar, perguntar. Nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Então, agora a Sara vai apresentar a audiência da saúde. Muito obrigada. O Michael, se você quiser ficar aqui dentro, puder, tá? Como gestor do Fundo Municipal, te agradeço. Então, só vamos dar sequência. A nossa seria o segundo trimestre, né? E primeiro semestre de 2012, Fundo Municipal de Saúde. Como a Lei 101 de 2000 obriga a Prefeitura, o Executivo, a estar fazendo essa prestação de contas, o Fundo Municipal de Saúde, além dessa lei, ainda tem a obrigatoriedade exigida pela Lei 8.689, de 27 de julho de 93, que torna obrigatório essa prestação de conta trimestralmente. Só que como essa trimestral coincide com a semestral da Prefeitura, então a gente sempre faz junto. As demais, a gente pode estar apresentando junto ao Conselho Municipal de Saúde. Então, nós vamos apresentar as receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde. Naquele gráfico que a Ruth apresentou antes da arrecadação do município, da arrecadação própria, ela apresentou várias, dentre elas a arrecadação própria. O Fundo Municipal de Saúde, ele não tem uma receita própria igual a Prefeitura tem. O Fundo Municipal de Saúde, ele não recebe repasses, da União, igual a Prefeitura recebe através do FPM, através do ICMS, do PVA, mas o município, ele é obrigado a repassar para o Fundo Municipal de Saúde o percentual. E do valor que o município arrecadou até o primeiro semestre, as receitas de impostos e transferência constitucionais legais, que foi R$ 5.229.658,17, ele teria que ter aplicado ao Fundo Municipal de Saúde o mínimo R$ 784.448,72. Mas o município aplicou um pouco mais, R$ 1.026.770,14. Esse valor que o município aplicou, esse R$ 1.026.000, representa 19,66% da receita que ele arrecadou no primeiro semestre, ou seja, 19,66% dos R$ 5.229.658,17. Então, foi satisfatório o percentual aplicado. A lei exige 15%, o município conseguiu aplicar um pouco mais, 19,66%. Esse repasse financeiro que a gente apresenta nesse gráfico, de janeiro a junho, incluindo o rendimento bancário, é o seguinte: durante o mês, a Prefeitura repassa do recurso próprio um percentual para a saúde.
Então, no mês de janeiro, o Executivo repassou para o Fundo Municipal de Saúde 118.700, fevereiro 136.500, março 214 mil, abril 180 mil, maio 189 mil, junho 198 mil e o rendimento bancário de todas as contas que o Fundo Municipal de Saúde tem, abertas no Banco do Brasil, elas são aplicadas. Então, do valor que tem depositado nela, ela rende um pouquinho todo mês. Então, a soma do rendimento bancário de todas as contas resultou nesse valor de R$ 11.595,26. A soma do semestre, R$ 1.047.795,26. Isso aqui, pessoal, do recurso próprio, que todo mês o Executivo repassa. E aí, além desse repasse proveniente da arrecadação própria do município, o Fundo Municipal de Saúde, ele tem a arrecadação que compõe o que vem pelo repasse fundo a fundo do governo federal, que compõe aquele atenção básica. Dentro da atenção básica, o Fundo Municipal de Saúde tem o PAB, PSF, PACS, Saúde Bucal, o MAC, HPP, Assistência Farmácia Básica e também conta com o rendimento bancário dessas contas. Totalizando no semestre R$ 464.780,55. Aí temos também o repasse dos convênios. Tem o cofinanciamento, que é do Estado, R$ 56.289,96. O PFVPS, R$ 25.651,48. Essa sigla aqui, antigamente era o ECD. Ele é aplicado assim, em doenças endêmicas. Só que aí o ECD deixou de existir e o próprio governo federal, ele abre essas contas. Então, quando o repasse vem, o secretário de saúde, na época da Ailton, agora o Michael, através das algumas reuniões que eles fazem em Porto Velho com o Ministério da Saúde, aqui na contabilidade a gente só fica sabendo que a conta foi aberta, que está o repasse para lá. Então cabe a nós apenas fazer a regularização, tirar o extrato e lançar esses repasses. Aí teve o convênio também, o sistema de abastecimento de água, que arrecadou até agora 400.780,63, está na conta. Aí tem o sistema de esgotamento sanitário. Lembra que a Ruth falou dos 13 milhões e pouco que está no orçamento? Na conta do Fundo Municipal de Saúde já existe esse valor de R$ 3.084.398,76. Essas contas também estão aplicadas e pelo fato de ser um montante maior, elas também renderam um pouco mais. Então, só de rendimento bancário, nós temos R$ 32.067,69. Então, nesse total aqui, somando a receita arrecadada do recurso próprio, que é aquela parte que o município repassa, mais o repasse fundo a fundo, que é aqueles que compõem a atenção básica, PAB, MAC, Saúde Bucal, e mais os repasses de convênio, incluindo do Estado e os convênios federais, o Fundo Municipal de Saúde tem arrecadado até hoje, de janeiro a junho, R$ 5.111.764,33. Aqui só representado graficamente, aquela parte branca lá, repasse financeiro do município, 20%, que totaliza R$ 1.047.795,26. Essa parte meio amarelo, limão, sei lá, amarelo, é o fundo a fundo, que é o repasse federal, que compõe a atenção básica, R$ 464.780,55, que representa 9% da arrecadação do Fundo Municipal de Saúde. E essa parte verde, a parte maior, R$ 3.599.188,52, que representa 71% da arrecadação do Fundo Municipal de Saúde. Então, assim, a gente conclui que o município não consegue sobreviver sozinho, né, só com o dinheiro do próprio bolso, eu costumo dizer. A maior parte da arrecadação vem dos convênios mesmo. Aqui é a nossa despesa separada por categoria econômica. A despesa com pessoal foi paga até agora, de janeiro a junho, R$
R$65.351,70. Aí tem, dentro dessas despesas, contribuição para a manutenção dos consórcios, que é aquele do lixo, R$5.287,50. As diárias no semestre, R$27.043,80. Material de consumo, R$169.364,91. Dentro desse material de consumo aqui, são todos. Nós temos despesa, aquisição de material de consumo hospitalar, a parte de medicamento, a parte de laboratório, a parte do dentista e as demais despesas, né, que é combustível, pneu, material expediente, está tudo agrupado nesses 169 mil aqui. Aí, serviço de pessoa física, prestação, né, de serviço, R$35.620. E serviço de pessoa jurídica, R$121.667,36. Aqui é manutenção dos carros, mão de obra, essas coisas. E material permanente, R$1.830. Total da nossa despesa paga até hoje, incluindo a despesa do pessoal, R$1.424,63. Gente, o que tínhamos do Fundo Municipal de Saúde? Essa parte contábil. É isso? E eu vou passar agora para o Marco, que ele vai fazer a apresentação do serviço que o Fundo Municipal de Saúde desenvolve. Que a gente tem que demonstrar o que foi aplicado, mas é bom demonstrar também a prestação do serviço, né? Aquilo que a saúde desenvolve. Senhores vereadores, posso usar a tribuna? Com licença aqui, né? Bom dia a todos, bom dia ao prefeito, senhores vereadores, Zezinho, Genê, agradecer a presença dos secretários municipais, secretária de Ação Social, Betinha, secretário de Agricultura e de Obras, João Caetano. Agradecer a presença do Batista, vereador de Nemias, presença da primeira-dama, presença do Franklin e todos os outros que estão por aí, que eu não me lembro o nome agora. Tá? Sejam todos bem-vindos, obrigado pela atenção. E vamos aqui passar agora, agradecer também primeiramente aqui a esse corpo técnico que a Prefeitura tem. Realmente já ouvia falar e agora estou vivendo junto, participando junto com eles ali. E realmente é uma equipe capacitada que tem desenvolvido um ótimo trabalho na administração do nosso prefeito. Parabenizar o prefeito pelo que a gente viu aí através dos dados, das informações, tem demonstrado que o nosso município tem andado no caminho certo, tem demonstrado, tem tido competência no que faz. E a prova disso é quando a gente chega em Ariquemes, na hora que você precisa comprar uma peça, arrumar um carro, alguma coisa, todo mundo quer vender para Cacaulândia. Por quê? É um município que honra os seus compromissos. E muitos municípios maiores, com receita maior do que a nossa, você vê lá, a pessoa às vezes se confunde, eu acho fundo, né? Municipal, tá, e pensa que é Jariquemes. Não, vai ficar bloqueado. Esse município não pode, né? Aqui não pode. Mas vai vender para esse município. Então é um privilégio. Realmente, Cacaulândia tem cumprido o seu papel. E nós vamos aqui estar passando o que nós temos gastado ali na saúde, os trabalhos que são desenvolvidos na saúde. Nós temos a equipe da atenção básica, que é composta pela equipe da saúde da família, saúde da família, com saúde bucal, que é o atendimento odontológico, tanto na área urbana quanto na área rural. Né? E atendendo a comunidade do Cunha e do T40. E no Hospital de Pequeno Porte, realizamos exames laboratoriais, né? E farmácia municipal. Outra qualidade do nosso município é a falta de remédio. Nunca ouvi falar aqui, desde que eu moro aqui em Cacaulândia, que há falta de remédio, falta de remédio, briga de remédio. Nunca vi um secretário sendo notificado pelo Ministério Público por falta de remédio. Né? Geralmente a gente vê nossos encontros lá em Porto Velho, realizado uma reunião com todos os secretários municipais do Estado. E lá a gente vê que alguns secretários sofrem, que é o Ministério Público manda uma ordem judicial, né? Cumpra-se ou multa no seu CPF pessoal, né?
senão vai até preso, né, no mandato de prisão. Então são os medicamentos que é obrigatório no município, o Estado fornecer. Eu fiquei secretário segurando nos 30. Esses dias eu tive que, um pediu socorro aí, eu tive que prestar o remédio. Graças a Deus a gente tinha, o pessoal vai te prestar, mas se limpar depois. Então a gente usa isso, né? Aí, graças a Deus, esse não é um problema do nosso município. Né? E temos também atendimento aqui no centro odontológico, né? O médico ali. Temos um aparelho que é muito caro também, que é o aparelho de raio-x. Temos 2 aparelhos, um fica aqui e o outro está sendo enviado para o Cunha do Marechal, para tirar raio-x da área dentária dos nossos pacientes. Tá? Temos aqui os atendimentos dos programas. E também recebemos repasses do governo federal e estadual para manter esses programas, que são o Hiperdia, né? São os hipertensos cadastrados e acompanhados pelas enfermeiras e distribuição de medicamentos para hipertensos. Temos o SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Isso é um programa muito importante desenvolvido com as agências de saúde, que elas que estão de casa em casa, fazendo acompanhamento da saúde da família, e elas estão pegando essas informações e trazendo para a gente. Porque como funciona? Se nós tivermos algum caso de desnutrição na família, elas que nos informam, aí vai a enfermeira lá para saber o que está acontecendo. Estamos trabalhando também na prevenção da doença. Outro fato importante é o treinamento dos nossos agentes de saúde na área da saúde bucal. A doutora Carla, ela tem passado treinamento para elas estar antecipando problemas que possam acontecer. Por exemplo, fiquei sabendo que tempo atrás um agente de saúde detectou um caso de CA numa paciente no nosso município. Então ela pegou e encaminhou essa paciente para o hospital, né, para a doutora aqui, a doutora olhou, isso aí encaminhou para quem. Então estamos trabalhando, isso é a importância das agentes de saúde, está trabalhando na prevenção da doença, né? E também temos aí a saúde de ferro, tratamento profilático de anemia, saúde da mulher com coleta de exames preventivos do câncer do colo do útero, planejamento familiar com distribuições de anticoncepcional, programa de controle das DST, AIDS, através de distribuição de preservativos, a exemplo também nessas festividades no nosso município. Tivemos uma equipe formada pela enfermeira, pelos 5 agentes de saúde, desenvolvendo esse trabalho também de prevenção da saúde. Temos também aqui o programa da saúde da família, das agentes de saúde, saúde da mulher, da gestante, da criança. Os procedimentos realizados: coleta de material para exames citopatológicos, exames corretivos. Quantidade realizada pelo semestre de 84. Consultas de pré-natal, por 292 durante o semestre. Consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, 20. Consulta médica em atenção básica, 2.623. Consulta de enfermagem, 1.131. Drenagem de abscesso, 36. E, além disso, temos também o acompanhamento dos programas de cancerias, tuberculose e leishmaniose, doenças sexualmente transmitidas, né, as DST. Atendimento das equipes da saúde bucal. Primeira consulta odontológica programada. O que é isso? A pessoa ela vai ser atendida pelo dentista e logo após ela já reagenda o seu retorno também com o nosso dentista aqui, né? Quantidade, 446. Outros procedimentos odontológicos, como restauração, aplicação tópica de flúor, totalizando 1.742 atendimentos, procedimentos ao semestre, né? Primeiro semestre deste ano. Atividades do hospital, consultas médicas, semestral, 2.618, atendimento de urgência com observação de 24 horas, 305, triagem neonatal, 37, administração de medicamentos, 1.104, eletrocardiograma, isso aqui também é outra qualidade do município. Esse eletrocardiograma é realizado uma vez na semana, durante a semana a gente agenda na sexta-feira a gente está realizando esse exame. Esse é um exame que é feito aqui no hospital e enviado para São Paulo, onde tem um cardiologista 24 horas
ele já manda o laudo. Já dentro de 5 minutos já tem resposta já na mão, já do médico lá, para saber se é necessário, se está realmente tendo um ataque cardíaco, já e os procedimentos legais para a gente estar encaminhando para alimentos. Também estamos investindo aqui no centro de fisioterapia, né? O serviço já está sendo feito, já pelo município, estamos ampliando, o prefeito já conseguiu recurso para estar fazendo um centro especial só para o centro mesmo de fisioterapia. Hoje a fisioterapeuta atende ali no centro odontológico e a obra já está entregue aqui do lado. Faltando agora, estamos em fase licitatória de material, aumentando mais os materiais necessários para fisioterapia. Né? E os procedimentos realizados ali durante o semestre são 374 atendimentos fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos, funcionais, complicações sistêmicas, 135. Além disso, realizamos também durante 2 vezes na semana atendimento domiciliar para aqueles pacientes que têm dificuldade de se locomover, não tem ninguém para trazer, e às vezes nós temos até o carro para ir buscar, mas para evitar um certo desconforto para essas pessoas, está colocando carro, tira, né? Nem todos têm a mesma condição, o município está enviando a fisioterapeuta nas residências dessas pessoas para estar realizando esse tipo de trabalho. Hospital Municipal, laboratórios de análises clínicas, hemograma completo, foram realizados 1.653 no semestre. Outros procedimentos laboratoriais, dosagem de colesterol, dosagem de ureia, dosagem de glicose, fenotipagem de sistema RH, HR, entre outros, realizados 8.759. Também outra vantagem nossa, é um laboratório que realmente funciona e tem atendido a nossa população, entendeu? E a gente não tem ouvido reclamação, tem qualidade nos serviços prestados ali. Vigilância sanitária. Procedimentos. Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. Foram realizados 39. Extensão dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. 72 estabelecimentos. Recebimento de denúncias, reclamações, 6. Atendimento a denúncias e reclamações. Quantas dessas reclamações foram atendidas? 18. Foi maior do que as reclamações. Né? Cadastro de serviços de alimentação, 23. Inspeção sanitária de serviços de alimentação, 21. Atividades educativas para a população, 14. Epidemiologia. Atendimento antirrábico, 10. Hepatites virais, só 2. Acidente por animal peçonhento, 3. Coordenação de endemias, atividades envolvidas, trabalho também em parceria com os agentes de saúde. Coordenação de endemias, atividade, pesquisa, plasmodium, certo? Quantidade do semestre, 78 lâminas examinadas, 1 positiva de Cacaulândia, 5 positivas importadas de outros municípios, 72 negativas. Gente, isso para nós é um privilégio, isso é uma bênção. Quero agradecer aqui em especial ao nosso coordenador de endemias, Batista, está presente. A gente é muito elogiado nas reuniões lá em Porto Velho por ter esse controle aqui no município. Praticamente não tem, né? Foi bem. Divisão de endemias, borrifação intradomiciliar, casas borrifadas, 12, habitantes atendidos, 31, inseticida, gasto, cargas, né? 22 cargas. Então, é isso, vou colocar à disposição de todos os senhores, tá? Qualquer pergunta. E quero aqui também, como eu estou lembrando, dizer para vocês que estamos ainda em fase de reforma do hospital, acabou a primeira fase agora, reforma do hospital. Estamos ali, vamos entrar logo na segunda fase do hospital. Estamos com o centro, com a unidade básica de saúde finalizada ali, faltando só ligar a energia. Provavelmente vamos estar mudando logo para a instalação da UBS. Tivemos a visita do Conselho Municipal de Saúde semana passada, que esteve historiando a obra também, a reforma do hospital e a obra
da UBS. E nós vamos estar passando para lá. Já foi informado o diretor clínico do hospital, passando as instruções para a gente, quais são os procedimentos que possamos fazer. E essa área que já foi liberada já na reforma do hospital, que são as 3 enfermarias do centro cirúrgico, ali nós vamos estar usando como enfermaria, nós estar colocando os nossos pacientes ali, em observação. Tá? E vou colocar à disposição de vocês, se qualquer dúvida, tá? A Sara pediu para lembrar aqui que pediu para os senhores, antes de se retirar, assinar a ata. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Muito obrigado pela atenção.